Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo para essa nossa mensagem objetiva, direta, simples. Mas antes de iniciarmos essa mensagem, oremos ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, venha sobre nós neste momento a qual nos reunimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos compreender essa mensagem, colocarmos em prática e vivermos melhor os nossos dias aqui nessa terra que antecedem esses dias, que antecedem a tua volta, no nome de Jesus. Amém. Querido, querida, a nossa mensagem está lá no livro de João 4, dos versículos do 16 ao 19, que diz assim: Disse-lhes Jesus: Vai chamar o teu marido e volta cá. A mulher respondeu: Não tenho marido. Disse Jesus: Tu tens razão em dizer que não tens marido. Tivesses 5 maridos, e o que agora tens não é teu? Nisso dissestes a verdade. Versículo 19. E o Senhor lhes disse-lhes, disse-lhes a mulher, vejo que és profeta. Meu irmão, minha irmã, esta aqui é a famosa mulher do poço de Jacó, né? A famosa mulher do poço de Jacó, que tinha assim ido a este poço, né, para coletar esta água que diz aqui no versículo 10. Respondeu Jesus: Se conheceis o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente pediria tu mesmo, e eu te daria a água viva. A mulher replicou: Senhor, tu tens que tirar o poço. Eu não tenho como tirar, O poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, a qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água tornará a ter sede. Mas quem beber, no versículo 14 agora, quem beber da água que eu lhes der, jamais terá sede, mas a água lhe servirá nele fonte de água que jorrará para a vida eterna. Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Que esta mulher, esta mulher foi ali para assim coletar, pegar esta água, porque ela tinha sede, Essa sede que viria a ser saciada com a água. Mas aqui Jesus estava querendo saciar a sua sede, que era uma sede que ela buscava preencher com pessoas, com situações, festa, coisas aí, que ela estava vivendo, E Jesus queria sim saciar esta necessidade dela, mas ela no primeiro momento não havia entendido quem era Jesus. Só depois que Jesus diz para ela: vai chamar o teu marido, e ela então diz que ela não tem marido, Ela não tem marido, e depois chega à conclusão de que Jesus realmente era um profeta,
era uma pessoa diferenciada. E Jesus então diz para ela: minha querida, minha querida, se conheceis o dom de Deus, a quem pede, dá-me de beber desta água, certamente lhes pedirás a tu mesmo, e ele te dará a água viva, Esta água viva que jorrará para a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, esta era a situação daquela mulher, uma situação que é semelhante à de muitas pessoas nos dias de hoje, que vivem aí sedentos, vivem aí nesse vazio, nesta situação, procurando a ser preenchido por algo que só pode ser preenchido por Deus. E Deus, em Jesus, pessoa, homem, naquela situação ali, resolveu passar por aquele lugar onde se encontrava aquela mulher, para assim tratar dela, cuidar dela e selecionar esse problema que ela vinha passando. E assim também ele faz com cada um de nós, que se achegamos a ele, que o buscamos, para que assim nós venhamos entender que ninguém pode preencher o lugar que é de Deus, Ninguém pode preencher. Você vê que a necessidade dessa mulher, era tão grande que ela tinha 5 maridos e ainda assim nenhum deles era marido dela, e nem o que ela tinha também era marido. Você vê como é que estava a situação que ela se encontrava, Era um vazio imenso, E Jesus então chega na vida dela para assim ajudá-la a compreender que só Ele poderia solucionar o problema que ela estava passando. E assim, meu irmão, minha irmã, nós também devemos compreender nesses dias que essas necessidades que muitas das vezes nós tentamos preencher, seja com o que for nas nossas vidas, não podem ser preenchidos por coisas ou pessoas, lugares ou qualquer coisa que seja, mas sim por Deus. E Deus nos diz que aqui no versículo 14: mesmo mais quem beber da água que eu lhes der jamais terá sede, mas a água que lhes der virá ser nele uma fonte de água que jorrará a vida eterna. Então é esta água que nós devemos beber, Esta água a qual Jesus nos dá esta garantia que jorrará em nós a vida eterna, Não essa água que nós bebemos e daqui a pouco temos sede, Mas aqui ninguém está dizendo que a gente não deve beber da água, não é isso. Você entendeu, Mas só para que a gente possa ficar atento. Enfim, então, é esta água, meu irmão, minha irmã, que nós devemos buscar, Esta água que é nosso Senhor Jesus Cristo, A qual Ele diz que jorrará para a vida eterna, Jorrará para a vida eterna, e nós precisamos buscar esse encontro, buscarmos a Ele para assim
melhor vivermos nossos dias, né? E sairmos dessa situação que nos encontramos. Era isso. Eu louvo e agradeço a Deus por este momento, por essa oportunidade. Obrigado pela sua atenção e Deus nos abençoe.